Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Basta acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra os nossos episódios mais recentes. Aí você pode compartilhar e assistir quantas vezes quiser e também saber tudo que rola nas nossas redes sociais. E com a correria do dia a dia, fazer as refeições em casa fica cada vez mais difícil para muita gente. Não é todo mundo que consegue se organizar para levar a própria comida para o trabalho, certo? Por isso, na hora de comer na rua, é preciso atenção e cuidado, na hora principalmente de escolher os restaurantes, já que alimentos mal armazenados e fora do prazo de validade podem causar sérios danos à saúde, entre eles intoxicação alimentar, cólicas, náuseas e até diarreia. Quem conversa mais com a gente então sobre esse assunto aqui no estúdio é a Aline Borges, que é técnica de vigilância sanitária. Aline, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Olá, Cristiano, tudo bem? Bom, primeiramente, primeiras dicas, na hora de escolher um restaurante, a gente sabe aí muitas vezes pela fachada ou andando pelo salão, você não vai saber muito bem o que tem por trás daquela parede ali onde está a cozinha do restaurante. Então, quais os primeiros cuidados na hora de escolher um restaurante antes de sentar e resolver pedir uma refeição? De fato, as condições de higiene do estabelecimento muitas vezes são retratadas até mesmo verificando as condições de higiene do banheiro, né? Porque o cuidado que ele vai ter, no caso o responsável tem com o banheiro, já está retratando um pouco do cuidado que ele quer repassar ao consumidor. Então, na verdade, essa questão da higiene, né, tá muito, influencia bastante na condição do alimento. A questão da higiene em geral, né? Então chega no restaurante, antes de sentar, vou no banheiro lavar a mão rapidinho, já dá uma olhada e aí decide. Exatamente, porque muitas vezes o salão ele tá bem apresentado, mas aí quando você chega nos bastidores, né, a gente encontra assim, às vezes situações que a gente não acredita, né? E até mesmo isso pode acontecer até em restaurantes renomados, enfim. Então, essa questão, e como a higiene é muito importante na manipulação, na qualidade do alimento, que vai influenciar na qualidade do alimento, isso aí a gente é o foco principal no momento da nossa inspeção. É importante pensar também, né, na hora que você recebe alguém em casa, não adianta ter a sala arrumada ali, esconder toda a poeira, sujeira para baixo do tapete ou deixar o banheiro trancado, porque o visitante vai no banheiro em algum momento. Então, pensando nessa lógica, o restaurante é importante essa dica. E depois que você, enfim, decidiu ali, vai pedir um alimento, de repente, mas não está confiante ainda no tipo de especialidade daquele tipo de restaurante, o que é bom aqui, o que sai mais, porque tem a questão do prazo de validade, né? Se é um prato que não sai muito naquele restaurante, pode ficar lá estocado muito tempo. Isso pode ter alguma interferência na qualidade do produto? Pode. Normalmente os restaurantes, eles são especializados em um tipo de alimento, né? Então, vamos supor, uma churrascaria, né? A gente encontra um restaurante que seja especializado na comercialização de carne e pescado, você já fica meio que, né? Porque de repente já é um alimento que não sai com tanta frequência como a carne, né? E o armazenamento do alimento também influencia, né, nessa questão. Quanto maior a rotatividade, né, do alimento, menor é o risco que vai levar para o consumidor. Então, pedir de repente o prato que sai mais, a especialidade da casa, é uma garantia de que vai ser pelo menos um alimento mais fresco e aí as chances de ter algum problema são menores. São minimizadas, exatamente. Mas isso não assim, a questão quando a gente inspeciona um estabelecimento, a gente vê essa questão como um todo, né? O armazenamento do alimento, a origem desse alimento. Normalmente, às vezes a gente não tem acesso na recepção, mas essa questão da educação sanitária, que é um trabalho também que a gente faz junto aos manipuladores, na hora da recepção, como que você recebe de uma forma adequada o alimento, como que você armazena, isso tudo vai influenciar na qualidade do produto final. Porque não adianta você receber um produto de má qualidade, que aí, por mais que você coloque tempero, esse produto vai chegar ao consumidor de uma forma inadequada. Ele vai levar um risco para a saúde do consumidor. Bom, é importante a gente lembrar aqui que a gente está falando de restaurantes de uma forma geral. A Aline já mencionou, recentemente houve uma série de reportagens divulgadas aqui no Rio, para quem não está aqui, de repente não acompanhou, mas restaurantes renomados na cidade do Rio de Janeiro, tinha uma série de produtos. Quando a vigilância foi visitar,
fora do prazo, estragados. Então, se no restaurante que você paga caro, já acontece isso, imagina num, de repente, mais barato. Claro que isso não é uma regra, pode ter um restaurante mais barato que tem muito mais cuidados do que um restaurante caro. Mas queria ouvir de você, Aline, o que a vigilância de fato tenta verificar quando faz uma visita, uma inspeção lá nos bastidores, onde grande parte do público não tem acesso no restaurante? O ponto principal, a gente vê as condições higiênico-sanitárias do local. A parte estrutural também é importante, mas a manipulação é a mais importante. Então, a gente verifica como que os alimentos estão armazenados, a temperatura de armazenamento, se aquele alimento, qual é a origem daquele alimento. Normalmente, né, no caso assim de restaurante, que ele compra a peça do produto, quando vai fracionar, ele tem que colocar a identificação que aquele produto, qual é a data que ele fracionou, a validade daquele produto, até mesmo para ele não perder a origem daquilo, porque normalmente os alimentos, quando eles estão inteiros, ele tem uma validade X, aí quando você corta, fraciona, ele perde aquela validade. Então, por exemplo, uma carne, um pedaço grande de carne, o restaurante compra, não vai utilizar aquilo de uma vez só, ele acaba cortando, fracionando e guardando em pedaços. Então, cada um desses pedaços tem que ter ali escrito a identificação. Quando não tem, a vigilância pode aplicar uma multa, uma punição, por exemplo? Sim, normalmente o que a gente faz quando não tem a identificação, como a gente não tem como saber a origem daquele alimento, normalmente a gente não utiliza e aí o restaurante é notificado, né? E isso é uma prática comum durante as nossas inspeções. Então, a gente verifica as condições de higiene não só do estabelecimento, como também do manipulador, que é extremamente importante. Como que está, se ele está uniformizado, com proteção no cabelo, como que se ele está utilizando adorno, se ele faz a correta higienização das mãos. Né? E durante a manipulação, os cuidados que ele tem com a manipulação, o produto ele já foi cozido, ele já foi preparado e tem o produto cru. É o cuidado que ele vai ter de não fazer aquele cruzamento, porque o produto cru pode levar contaminação para aquele produto cruzar, o produto que já está pronto para consumo, e aquele produto pronto para consumo, ele já está, entre aspas, com menor risco que um produto cru. Né? Então, isso também são pontos que a gente verifica, né? O pré-preparo do alimento e até mesmo a exposição. Mas assim, o que a gente vê de maior risco em relação a restaurantes são os restaurantes que self-service. Por quê? Porque ainda tem um risco da exposição daquele alimento. O famoso bandejão, o buffet, aí em outras regiões do Brasil pode ser conhecido de outra forma, que você chega e já está exposta a comida ali. Fica muito tempo, muitas vezes, aquele alimento exposto. Pois é, depende da frequência, né? Então, quando você vai ao restaurante na hora do almoço, né, você tem um risco menor, porque aquele alimento ele está sendo frequentemente substituído, né? Acabou e a porção ele vai ser recolocada. Porque um outro fator que influencia na qualidade do risco desse alimento é justamente a temperatura que ele vai ficar exposto. Então não é só a temperatura do armazenamento que a gente tem que tomar cuidado, é também a forma que você vai fazer a exposição daquele alimento. E se tem proteção, né? A proteção externa, né? Porque aquele ali é um produto de consumo imediato, ele já está pronto, então dependendo do tempo que ele ficar e se tiver numa temperatura incorreta, se ele tiver com algum tipo de contaminação ainda, aquele tempo vai propiciar a multiplicação de micro-organismos e aí sim acontecer aquilo que a gente chama de doença transmitida por alimento, que são as infecções, as intoxicações ou então as toxinfecções, né? Que normalmente é por causa de contaminação bacteriana. A gente sabe que salada também é um alimento muito consumido aí nos buffets, principalmente, e fica muito tempo ali aberto, exposto. Se tem maionese, pode ter um risco maior ainda. Então, cuidado com as saladas também tem que ser redobrado, né? Na questão da salada, tem aquele outro ponto quando a salada ela vai ser consumida crua. Então, a gente, nessa orientação, nessa educação sanitária que a gente faz, verifica... informa como que tem que ser feito, né? Que não adianta, a gente pergunta, né, normalmente quando a gente vai no estabelecimento, como que você lavou a folha? Né? Aí ele falou, eu lavei folha a folha e coloquei no vinagre. Não, o vinagre não mata nada, o vinagre serve só para temperar. Então a gente explica que tem que ser numa solução, né, sanificante, que pode ser a base de hipoclorito, que aí a gente explica o tempo que tem que ficar em contato, né, para você matar realmente os protozoários, né, para não ter nenhum
micro-organismo envolvido naquilo. Então, a questão da salada tem a questão da salada crua e quando ela está misturada, né, que entra já a questão, a maionese, isso aí também a gente tem que verificar a temperatura de exposição, porque a temperatura de exposição tem que ser 5 graus. Acima disso já é um risco, dependendo ainda do tempo que vai ficar exposta, né? Então, a gente tem que justamente, quando a gente faz a inspeção, verifica qual é a reposição, né? E se na retaguarda ela está sendo armazenada de uma forma correta. Também não adianta na hora de expor para o cliente, tá na temperatura correta, está lá atrás, a maionese pronta, né? Sem estar numa geladeira, por exemplo. Exatamente. Isso pode estar estragando lá antes mesmo de ser servido para o cliente chegar aí na hora do bandejão que seja para se servir. A gente já está aqui com o nosso tempo voando, quase chegando ao fim, mas antes eu queria dicas, Aline, em relação a alguma irregularidade que o cliente foi no restaurante, verificou que tem um problema, viu que de repente a higiene não está tão cuidada, quer fazer uma denúncia à vigilância sanitária, seja aqui no Rio ou em outro lugar do Brasil. Como faz? Tem acesso por telefone, pelo site? Como o cidadão comum pode tentar ajudar também a contribuir com essa questão da segurança alimentar? A gente, na vigilância sanitária, a gente atende muito essa questão das reclamações do consumidor. Então, a gente trabalha muito em cima disso. E o canal para fazer reclamação é um 746. Seja pela internet, seja por telefone, toda reclamação que chega por um 746, nós atendemos. Tá aí na tela, então, para o pessoal de casa. Um 746 é o número aqui no Rio de Janeiro, mas aí você pode buscar aí na sua cidade qual é a forma de contato para a prefeitura, que também será encaminhada à vigilância sanitária mais próxima. Isso em qualquer lugar do Brasil, você tem que aí correr atrás para também não passar mal e ajudar. Você pode decidir não voltar naquele restaurante, mas tem que contribuir também para que de repente esse cara não receba outros clientes que vão passar mal depois de consumir aquele alimento, né, Aline? Com certeza. E aí a gente tem mais ou menos o levantamento, né, dos problemas que acontecem. E toda vez que o consumidor ele passa mal, tem todo a gente faz toda aquela análise da cadeia, né, para saber qual foi o problema realmente que levou aquele consumidor ao problema que gerou na saúde daquele consumidor. Com certeza, pensando em evitar aí novos casos. Bom, por agora a gente precisa então encerrar. Aline, muito obrigado pelas dicas, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, muito obrigada. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui falando sobre os preços do material escolar, que este ano tiveram um aumento aí de quase 10%, então não perca, voltaremos logo mais aqui com Conexão Futura. E eu espero você, até já!